Olá, bom dia. Eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, quinta-feira, 13 de março. Bom, o último pregão foi marcado pelo baixo giro financeiro. O Ibovespa encerrou a quarta-feira em uma leve alta de 0,29% aos 123.866 pontos. A volatilidade foi uma característica da sessão que teve como pano de fundo justamente o início da cobrança da tarifa dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio. Apesar disso, o índice acabou registrando esse ganho moderado, até porque os dados da inflação acabaram vindo em linha com as expectativas, então não impactaram de forma significativa o desempenho do mercado. O IPCA registrou uma alta de 1,31% em fevereiro, o que é o maior avanço para o mês desde 2003, e esse aumento foi principalmente puxado pelo setor de energia elétrica residencial. Já no acumulado de 12 meses, o IPCA teve uma alta de 5,06%. Vamos lembrar que em janeiro o índice havia registrado uma desaceleração para 0,16%. Além dos dados aqui no Brasil, também foram divulgados os dados do CPI dos Estados Unidos, que subiu 0,2% em fevereiro em relação a janeiro, também em linha com o esperado. Inclusive, após a divulgação do CPI, o mercado consolidou as apostas de um corte de 75 pontos base na taxa de juros pelo Fed até o final deste ano, com junho sendo o mês mais provável para o início do ciclo de cortes. O cenário externo também pesou um pouco sobre o mercado, justamente por causa dessa imposição das tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio de diversos países, incluindo o Brasil, e também também sobre o Canadá, que acabou entrando em vigor ontem e gerou muita incerteza quanto ao impacto dessa guerra comercial e aos rearranjos dos acordos comerciais entre os países. A preocupação do mercado é justamente em como os países que estão envolvidos vão conseguir mitigar os efeitos negativos dessa disputa. O ministro da Casa Civil, o Rui Costa, mencionou que uma possível retaliação do Brasil vai ser discutida em uma reunião entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil, que está marcada para amanhã, sexta-feira, 14. Essa medida, juntamente com o aumento da aversão ao risco dos mercados e a preocupação com a possível recessão nos Estados Unidos, resultaram justamente nesse cenário instável, com os fundamentos do mercado sendo frequentemente até deixados de lado. Agora, na reta final do pregão, o mercado reagiu à notícia de que o governo brasileiro propôs um corte de 7,7 bilhões de reais no programa Bolsa Família, ampliando a redução de despesas já previstas no pacote fiscal que foi aprovado no ano anterior. A proposta do corte estava inicialmente fixada em 2 bilhões de reais, mas foi revista para o orçamento 25. Mas, obviamente, vai ter aí, temos Previdência também, então todos os programas que serão esse corte. Já o dólar caiu 0,07%, fechando a R$ 5,80, mesmo após a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, que ficaram, como a gente já havia falado, em linha com o esperado. Então, na verdade, esse movimento reflete a manutenção da atenção do mercado justamente sobre a política tarifária americana, que segue sendo o foco principal. Essas tarifas sobre o aço e o alumínio impactaram negativamente as empresas de commodities metálicas, limitando os ganhos do Ibovespa. A Vale, por exemplo, registrou uma forte queda devido à taxação imposta pelos Estados Unidos, mas a Petrobras ajudou a conter essas perdas com a leve valorização, acompanhando a alta do preço do petróleo. No campo das perdas, as ações da ASA refletiram a insatisfação do mercado com o balanço do quarto trimestre de 2024, que acabou mostrando uma queda de 38,5%. Bom, falando agora efetivamente da agenda do dia,
Aqui no Brasil e no mundo, na verdade, a agenda econômica tá mais tranquila. Aqui no Brasil, o destaque é a divulgação dos dados de janeiro do setor de serviços, que vai ser divulgado pelo IBGE. Já nos Estados Unidos, o mercado acompanha a divulgação semanal dos pedidos de auxílio-desemprego e também teremos o PPI, referente a fevereiro. O PPI é o índice de preços ao produtor. É também um indicador importante para poder avaliar um pouco da dinâmica da inflação também no país. Bom, já na Europa, os mercados estão operando predominantemente, em sua maioria, em baixa, refletindo o impacto da política tarifária do presidente Donald Trump sobre essas relações comerciais globais, e isso tem gerado justamente, como a gente falou ao longo de todo o Morning Call, essa cautela, tem gerado muita volatilidade no mercado, esse desconforto. E por fim, nos mercados asiáticos, as bolsas encerraram a sessão em queda, mesmo após essa recuperação parcial dos mercados em Nova York. O recuo foi impulsionado por fatores locais, como a desvalorização das ações de tecnologia em Hong Kong e o anúncio de uma joint venture da TSMC lá em Taiwan. Na China, os índices também fecharam no vermelho, com os investidores atentos ao agravamento dessas tensões comerciais decorrentes das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Bom, eu desejo a todos um excelente dia e, claro, ótimos negócios.